Crônicas 4:9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Todos juntos. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Queridos, esta palavra, neste registro do primeiro livro das Crônicas, ela traz um ensinamento muito bacana, interessante para todos nós, porque o livro de 1 Crônicas é aquele livro que nós lemos sem prestar muita atenção no que estamos lendo, aquela leitura anual que nós fazemos, ou que seja de 2 anos, em 2 anos, 3 anos em 3 anos, mas a leitura bíblica toda, da Bíblia como um todo, Gênesis até Apocalipse, quando chegamos no livro de 1 Crônicas, você vai perceber que são muitos nomes, um nome gerando outro nome, né, no sentido de pai, filho, e a genealogia do povo de Israel, e assim você lê sem muito prestar atenção, até que você chega num verso como esse, e talvez não perceba a beleza deste texto. Todo o texto da palavra de Deus, inclusive a genealogia, são preciosos ensinos da parte de Deus para todos nós. Mas aqui nós temos um acontecimento, né, onde você vai perceber mais de 600 nomes sendo citados, e o nome de um homem é citado de maneira diferente. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, mais ilustre, sobressaiu. O nome dele, a ação dele, tudo o que ele fez, o que ele representou para o povo de Israel, foi assim ilustre, foi algo que impactou a geração que ele viveu, e interessante percebermos que tudo isso derivou de uma oração, na verdade, de uma vida de oração. Você vai perceber que o texto registra que o nome dele significa sofrimento. Ou seja, uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida, para não ser nada na vida, para viver a vida passando sem impactar. Ou seja, ser mais um, cheio de complexos, cheio de, situações adversas e tristezas de alma, angústias, mas Deus falou com ele, Deus tocou na vida deste homem, e ele respondeu a esse toque de Deus, de maneira a orar a Deus e a clamar a Deus pela sua vida. A pastoral do nosso boletim diz: eu tenho um sonho, e é justamente também a frase do Dr. Martin Luther King, pastor protestante nos Estados Unidos, que lutou contra a desigualdade racial nos Estados Unidos da América, e ele lutou declarando: eu tenho um sonho, que os meus filhos sejam tratados de acordo com a sua característica não física, mas de acordo com a sua idoneidade, sua moral, no sentido de que o julgamento e toda a vida fosse mais igualitária. Então ele tinha um sonho, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo de vida. Nós precisamos também ter um objetivo de vida, meus irmãos. Jabes tinha um foco, e o foco dele foi esse aqui. Ele declarou em oração, dizendo assim, ele disse, preste atenção no verso 10 novamente: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que o Senhor me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Se você tem oração e você tem Bíblia, meus irmãos, nada pode te parar, nada pode te segurar, porque não é você, é Ele, é obra dEle, é o chamado dEle, meus irmãos. Preste atenção que se tem pessoas no mundo sobressaindo, e talvez não conheçam a palavra de Deus, você conhecendo a palavra de Deus, Deus quer que você sobressaia, Deus quer que você vá impactar essa geração, que você escreva uma história bonita, bacana, abençoada nessa geração que nós vivemos. Deus quer isso, mas você quer?
É o desejo do seu coração também? Pagar o preço para impactar, para fazer algo novo, se esforçar, para estudar, para batalhar com criatividade, com graça, oração, estudando a Bíblia, buscando em Deus ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano que reflete a glória de Deus. É Deus na terra, você, pela graça dEle, pelo amor dEle. Ele orou então: Deus, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Senhor, eu quero que o Senhor me preserves do mal, que seja comigo a tua mão. São 3 orações, a quarta é a continuação no sentido de preservar do mal, né? De modo que não me sobrevenha aflição. São 3 orações básicas que ele ora: que o Senhor me alargue as fronteiras, que a mão do Senhor vá comigo e o Senhor me preserve do mal. Deus tem falado conosco nesta manhã, meus irmãos. Em meio ao sofrimento, sua mãe provavelmente quase morreu no parto, e por conta desta situação adversa no parto, ela deu esse nome para Jabes. Talvez Jabes tenha tido até alguma deficiência física por conta dessa dificuldade do parto. Um estigma, um nome que trouxe esse estigma para ele de sofrimento, mas ele avançou, porque ele tinha um sonho. Ele orou esse sonho, ele colocou diante do Deus Todo-Poderoso, e Deus lhe abençoou, e Deus lhe reservou grandes coisas, e Deus lhe atendeu o pedido que estava no seu coração. Vamos orar nesse sentido hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, para que Deus continue colocando sonhos em nosso coração, os propósitos dEle. Acima de tudo, meus irmãos, ore a Deus, mais do que Jabes orou, ore a Deus para que os sonhos dEle se reflitam, sejam assim realizados em nossas vidas, porque de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele nos chama: todos vós que têm de sede, vinde às águas, venha beber e comer de graça, da graça que eu tenho para vocês. Assim, ele diz, Isaías, porque os sonhos de Deus e os planos de Deus, a palavra de Deus, são maiores do que os vossos próprios pensamentos a seu respeito. O que Deus quer de mim? Quero orar nesse sentido, mais do que Jabes orou. Se Jabes foi mais ilustre, imagine você e eu. Porque nós vamos orar para que Deus realize o querer dEle, porque nós somos criados, nós somos salvos, libertos para um propósito soberano. Fique de pé no seu lugar, você que quer essa oração, você que está em casa também. Em nome de Jesus, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero viver e contemplar a glória de Deus. Talvez sejam situações muito difíceis, mas vai impactar. Paulo sofreu muito, meu irmão. Você vai vendo a história de Paulo, foi preso, torturado, humilhado, ultrajado, e olha que Paulo era cidadão romano, hein? Olha que Paulo tinha sido fariseu, educado aos pés de Gamaliel. Ele sofreu pelos romanos, sofreu pelos judeus, mas nós não estamos querendo fugir do sofrimento, nós estamos querendo servir a Deus, fazer a obra de Deus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, ó Pai, orando, clamando, para que o Senhor alargue as nossas fronteiras, para que seja conosco a tua boa mão, a tua bênção, ó Pai, pois sabemos que se a mão do Senhor estiver nos guiando, tudo novo se fará, coisas maravilhosas, extraordinárias, o Senhor tem para realizar em nós. O Senhor tem vida plena, tira todo o medo, toda a angústia do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, porque o medo por vezes se impede de avançar, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia a todos nós e nos abençoe com a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, usando-nos para a tua honra e para a tua glória. Nós nos colocamos de pé para dizer: Senhor, eis-nos aqui. Realiza o teu querer, como a oração que o Senhor nos ensinou, oração dominical, seja feita a tua vontade e não a nossa. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus.